Em 1824, Dom Pedro I adquiriu o Palácio Conde dos Arcos, onde funcionou a primeira sede do Senado no Rio de Janeiro. Um século depois, em 1925, a primeira sede foi substituída pelo imponente Palácio Monroe, um edifício desmontável que chegou a ser construído em uma feira internacional nos Estados Unidos da América. E em 1960, com a transferência da capital para Brasília, o Senado passou para o atual Palácio do Congresso Nacional, uma obra de arte e da arquitetura que se tornou o símbolo da capital brasileira. Nessa entrevista, você vai conhecer a história dos 200 anos do Senado Federal pela perspectiva da arquitetura. Eu converso agora com o arquiteto e analista legislativo Juliano Loureiro de Carvalho. Juliano, bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço. Então, vamos começar essa história da arquitetura, né? Essa história dos 200 anos do Senado, na perspectiva da arquitetura. Primeiro palácio, o Palácio Conde dos Arcos, foi adquirido por Dom Pedro I, como eu coloquei aqui no começo da nossa conversa. Então, esse palácio, onde teve a nossa primeira sede, não foi construído para ser a sede do Senado. Conta pra gente um pouco da história do Palácio Conde dos Arcos. Bom, no Rio de Janeiro, no Campo de Santana, que era uma região próxima do centro, mas não exatamente central, o Conde dos Arcos, daí vem o nome do palácio, construiu esse grande solar para a residência dele em 1919. Um edifício de grande porte, bem decorado e que tinha uma relação muito direta com a arquitetura que vinha se fazendo desde o século XVIII, no período colonial brasileiro, uma arquitetura nobre, mas ainda bastante ligada ao período colonial, né? E então, quando o edifício é adquirido para se transformar em sede do Senado, em 24, né, ele passa por uma reforma e talvez a característica mais importante dessa primeira reforma seja que o espaço interno é reorganizado do que era uma residência nobre, claro, mas uma residência, para poder ter a sala de reunião dos senadores, os gabinetes, os espaços administrativos. Então, ele tem uma transformação interna muito grande, até de fato poder ser ocupado em 1826. Tem um espaço de tempo aí em que essa reforma, que vai de 24 a 26, que também é o espaço de tempo entre, digamos, a criação legislativa do Senado e o momento que ele passa de fato a funcionar, 2 anos depois. 1826 foi a primeira sessão legislativa, de Isso, fato, né? E já no Conde dos Arcos, enquanto Senado. A gente tem o Conde dos Arcos, enfim, muito antiga essa primeira sede, a gente tem uma imagem dele para as pessoas terem um pouco da noção do que era esse palácio, está aqui na tela. Agora, a arquitetura dessa época, o que marcava? Qual era o estilo arquitetônico, né? Que a gente está fazendo essa ligação aqui da história do Senado, contando um pouco sobre a história da nossa arquitetura também. Qual era o estilo que predominava na época? Esse Palácio Conde dos Arcos, ele seguia um modelo europeu? Já tinha ali um começo também da nossa identidade brasileira na arquitetura? Bom, tem muitas questões aí. Eu acho que essa imagem tem uma primeira coisa bem interessante, que ela já é a imagem do Senado inaugurado. Esse não é mais o palácio conforme construído, mas o palácio com a aparência que ele passou a ter ao se transformar em Senado. Então, assim como eu disse que ele foi muito reformado por dentro, ele também foi reformado por fora. E do ponto de vista exterior, ele reflete mudanças que estavam acontecendo ali no Brasil naquela época, justamente no começo do século XIX, porque teve uma primeira situação em que teve a vinda da família real, depois teve a independência e a instalação do Império. Então, nesse período aí, ao mesmo tempo que aconteciam essas mudanças políticas, também uma arquitetura nossa de um determinado tipo de tradição clássica, mas que a gente fala de uma forma mais ampla como arquitetura colonial, passou a ser influenciado de uma outra forma, diria talvez de uma forma mais direta, por movimentos que estavam acontecendo na Europa, do que se convencionou chamar de neoclássico. Então, essas transformações têm a ver com um novo tempo em que se fala da razão, em que tem um interesse em se desligar do que era um passado colonial e agora tem uma nação independente que se afirma como tal. E na arquitetura, há
a arquitetura neoclássica ganha muito impulso nesse movimento, como um reflexo construído do que eram esses outros movimentos, seja ideológicos, políticos, sociais. Então, essa aparência neoclássica, em que tem uma preocupação de marcar as colunas, de marcar uma rusticação, tem uma série de elementos construídos aí que já mostram essa nova face propositalmente neoclássica que vem junto com a instalação do Senado, com esse novo governo, com esse novo tempo. Bom, aí a gente vai caminhando na história, né? A gente teve essa primeira sede que funcionou por mais ou menos um século, né? Na verdade, considerando a criação, em 1924, a gente vai ter a segunda sede em 1925. Mas, se considerarmos a primeira sessão legislativa, 1926, onde é a inauguração de fato, a gente teria um ano só para completar um século. Então, vamos lá. Um século depois, 1925, a sede do Senado Federal passa a ser o Palácio Monroe. A gente vai colocar imagens também aqui. Eu comentei no começo da entrevista que era um edifício desmontável. É uma história curiosa. Essa história eu gostaria que você contasse para a gente agora. Ah, claro. Bem, antes disso tudo acontecer, em 1904, aconteceu uma exposição universal nos Estados Unidos, na cidade de St. Louis, que é uma exposição que ainda hoje se fala das exposições universais e que era um movimento que tinha muita força no século XIX e no começo do século XX, onde os países iam mostrar os seus produtos, o que eles tinham de melhor, por um lado com uma ideia de divulgação nacional, mas também com caráter muito comercial. E para essa exposição de 1904, o Brasil decidiu mandar a uma exposição brasileira, implicando tanto no pavilhão do Brasil, como em pequenos estandes em outros pavilhões temáticos sobre determinados produtos. Como isso envolvia um custo muito grande, o governo do Rodrigues Alves entendeu que esse pavilhão não podia ser perdido. Então, chegou a solicitação para o arquiteto, na verdade, para o engenheiro militar responsável, que era o Francisco de Souza Aguiar, que seria responsável pelo projeto, pela execução desse empreendimento, que o palácio fosse desmontável, como uma forma de não desperdiçar recursos num pavilhão que logo seria desmontado e ficaria lá desmontado pelos Estados Unidos. E aí esse tema do prédio desmontável é muito interessante para a arquitetura, porque não é que ele era como um joguinho de Lego que ficou completamente montado lá, foi completamente desmontado e foi depois remontado no Brasil. Sim. Tinha uma série de dificuldades que tem a ver com a própria arquitetura e que é interessante porque o Francisco de Souza Aguiar, ele escreveu sobre isso. Ele falava mais ou menos assim, que entre a necessidade de uma aparência rica para a exposição e de algo que tinha que ser feito com muita rapidez, e entre a necessidade de algo que fosse muito durável para ser construído depois definitivamente, ele precisava ficar no meio termo, ele não poderia simplesmente desmontar e remontar. E foi isso que aconteceu. Então, por exemplo, teve uma estrutura metálica que foi encomendada para esse pavilhão, mas que não teria tempo de ser construída, produzida e construída a tempo para a exposição. Então, a estrutura metálica veio direto para o Rio e o pavilhão foi montado lá com a estrutura provisória de madeira. Então, nem tudo aconteceu exatamente assim. Mas o caso é que uma grande quantidade de elementos decorativos, de peças de mobiliário, de lustres, esculturas, algumas peças em metal que foram fornecidas ainda há tempo para os Estados Unidos, de fato, essa aparência, esse projeto e esse conjunto de elementos que, digamos, dão a cara do edifício, estiveram lá montados em St. Louis durante alguns meses, com o acompanhamento do Souza Aguiar. Ao final do processo, ele ficou lá para gerenciar o desmonte de tudo e então veio para o Rio. E aí começou o processo de remontagem e muito de reconstrução com essa nova estrutura, com novas alvenarias, com novos rebocos, que só foi concluído em 1906. Né? Então, a gente teve, de novo, um período de 2 anos aí entre a primeira construção e o momento que ele pôde ser reinaugurado, no final da Avenida Central, né? Que era o outro grande empreendimento do Brasil naquela época, era um grande símbolo de modernização do Rio de Janeiro. E o nome Palácio Monroe, inicialmente então era um pavilhão brasileiro nos Estados Unidos e tinha o nome de Palácio São Luís. São Luís era a cidade, ele era o pavilhão do Brasil na exposição de St. Louis. Sim. Então ele vem para o Brasil, todo reconstruído. Ele manteve as características originais que foi da construção do pavilhão em St. Louis.
Então, a aparência geral é muito, muito semelhante. Se você olha o layout geral, os elementos decorativos principais são muito semelhantes, mesmo a organização interna. Mas, nesse processo de precisar ganhar um novo uso, que ainda não estava muito claramente definido, ele também ganhou um novo nome. O nome Monroe só aparece justamente em 1906, nesse momento da reinauguração. E ele é escolhido a partir da doutrina Monroe, que era uma doutrina desenvolvida nos Estados Unidos da América muitas décadas antes, mas que falava dessa ideia da autodeterminação da América, de uma América que se diferenciava do que era a Europa, que havia, enfim, ocupado, colonizado esses espaços. Então, houve, digamos, até uma certa alegria do local, ou contentamento de determinados políticos locais de que esse palácio que tinha sido montado nos Estados Unidos e que vinha para cá recebesse esse nome Monroe, falando dessa América que digamos, que se autodeterminava. Esse foi o contexto do novo nome que ele ganhou. E daí, em 1926, o palácio se torna sede do Senado Federal. Ele precisou ser readaptado para funcionar ali o parlamento? Como se deu essa ocupação, né, essa determinação de que o palácio passaria a ser a segunda sede do Senado? Bom, nessa época o Senado ainda estava lá no Conde dos Arcos. Sim. Né? E ele já tinha sido objeto de uma grande reforma para aumento de área e para maior funcionalidade no atendimento às funções do Senado, mas mesmo assim se entendia que aquilo não era suficiente. Então, entre 1906 e 1905, ficou aquela grande dúvida o que se faria com o Palácio Monroe. Ele teve diversos usos, inclusive chegou até a funcionar brevemente como sede da Câmara dos Deputados, né? Mas nenhum desses usos era definitivo e então o Senado conseguiu que ele fosse incorporado como a nova sede do Senado e aí foi necessária uma nova reforma. Assim como se a gente pensa lá no Conde dos Arcos, que tinha sido reformado para virar de residência para Senado, novamente a gente tem um outro prédio que também se aproveita, que para ser reformado de pavilhão para sede, ou melhor, para ganhar o novo uso de sede do Senado, ele precisa ser reformado a partir do pavilhão que ele era. Bom, aí a gente tem a segunda sede do Senado, começa a funcionar em 1925, a gente avança um pouco no tempo e a gente vai chegando à construção da capital Brasília, né? A transferência da capital para Brasília, onde a gente vai ter a nova sede. Mas a gente teve um fato interessante, né? A gente passa para a sede atual do Congresso Nacional, mas o Palácio Monroe, ele é demolido. Uhum. Sim, o Monroe foi demolido em 75, portanto, 15 anos depois que o Senado tinha se mudado para Brasília. Ele passou um primeiro período depois de 1960 ainda funcionando como uma sede subsidiária do Senado para resolver questões que permaneciam lá no Rio de Janeiro, mas de fato a partir de um dado momento o edifício fica vazio, ou melhor, sim, ele fica com uso disponível, digamos, e começa toda uma polêmica na cidade do Rio de Janeiro, acho que isso é importante entender, que havia posições indicando a demolição como uma forma de desafogar aquele ponto de confluência da Rio Branco com a beira-mar e liberar, inclusive, a paisagem. Havia as pressões do projeto do metrô, que passava exatamente por ali e foi uma obra muito complicada, porque tinha interferência do Monroe, de fato. E, por outro lado, havia vozes que olhavam para aquele edifício e viam nele um valor importante a ser preservado. E nessa ideia de um valor importante a ser preservado, inclusive, chegou a haver uma proposta de tombamento do edifício. O Clube de Engenharia não somente propôs o tombamento, como também se propôs a ocupar e a restaurar e a cuidar do edifício para evitar que ele fosse demolido, mas esse tombamento não foi efetivado e, portanto, sem proteção legal, terminou-se por demolir o edifício, que a essa altura já não era mais do Senado, tinha sido devolvido à União. A gente ficou sem essa parte da memória da nossa arquitetura, o palácio foi completamente demolido, destruído, mas aí a gente chega na construção de Brasília. A gente tem inclusive as imagens aqui da construção de Brasília, já começou um pouco, a gente vai retomar essas imagens. O que isso marca em termos de arquitetura brasileira? A gente sai de um palácio Monroe que tem um aspecto completamente diferente do palácio do Congresso Nacional atual, né?
que esse momento da arquitetura brasileira, no caso do modernismo, que já vinha da Europa, ele tem uma identidade própria, a gente tem um modernismo da arquitetura brasileira diferente da arquitetura moderna europeia, a gente tem um pós-modernismo. Como é que você situa esse momento da construção de Brasília e da nossa arquitetura? Bom, para falar disso, eu preciso voltar pelo menos até a década de 20. Vamos lá. Que foi um momento em que determinadas vanguardas europeias, vanguardas que poderiam ser chamadas genericamente de modernismo, passam a adquirir uma maior presença no Brasil. E existe um trânsito de pessoas, seja de arquitetos que estão lá e vêm para cá, seja de brasileiros que vão para a Europa estudar. E era um conjunto de ideias de vanguarda sobre arquitetura que pensavam, seja no sentido da função e da tecnologia, seja no sentido da aparência de uma nova forma que falava desses novos tempos, seja no sentido do progresso social, que também era uma pauta fundamental dessas vanguardas modernistas europeias. Então, no Brasil, isso vai entrando através de várias pessoas e não somente vai chegando, mas também vai sendo reconstruído aqui dentro. E a gente tem algumas primeiras obras, não vou ficar aqui contando a história disso tudo, mas o que a gente pode dizer é que já ali entre as décadas de 30 e 40, quando acontece, por exemplo, a construção do Conjunto da Pampulha em Belo Horizonte, a gente já está fazendo uma arquitetura que, ao mesmo tempo que claramente conhece essa produção europeia, ela também está dando contribuições próprias nossas para o movimento moderno do mundo. Então, existem elementos ali que têm a ver com a história do Brasil, existem claras apropriações de uma tradição brasileira, seja de forma mais literal, no uso de azulejos, seja de forma não literal, mas na continuidade do uso de determinados materiais, né? E, por outro lado, a presença dessas coisas permite um discurso que fala dessa construção de uma arquitetura que é só nossa, né? Mas tem uma coisa importante aí que é pensar que não é apenas que ela é a nossa versão da arquitetura europeia, mas que é isso, que existem diversos momentos em que nós estamos dando contribuições de coisas que não tinham sido feitas na Europa e que passam a integrar uma cultura arquitetônica mundial. De fato, é um dos momentos brilhantes da história cultural do Brasil e não por acaso é um movimento do qual se fala tanto, né? E, para chegar em Brasília, que era a pergunta, isso vai se desenvolvendo ao longo das décadas de 30, 40, 50, quando existe essa grande oportunidade da construção de uma nova capital moderna, que vai terminar por ter os mesmos protagonistas, ou alguns dos mesmos protagonistas, dessa história que eu venho contando ali desde as décadas de 20 e 30. Então, a partir do concurso de Brasília, acho que não vale entrar nisso, mas começa -se a projetar e a construir a cidade. Nesse momento, de fato, o plano urbanístico é o plano de Lúcio Costa e as grandes edificações são as edificações projetadas por Niemeyer. É impossível não passar por esses dois nomes. E eles, nesse momento, né, e aí vamos falar especificamente do projeto arquitetônico do Palácio do Congresso de Niemeyer, fazem uma proposta que, mais uma vez, ao mesmo tempo em que dialoga com essa arquitetura mundial, questiona a arquitetura mundial. E aí, nesse momento, questiona tanto a partir de uma liberdade formal que já era muito própria da carreira de Niemeyer e que já era um dos motivos do reconhecimento dessa obra, mas questiona também a partir da ideia da monumentalidade, porque eu tinha falado no começo tanto da importância da funcionalidade como do aspecto social nessas vanguardas europeias, e entre o técnico e o social, a ideia de uma monumentalidade, de uma representatividade das instituições era algo que tinha adquirido pouco espaço. E em Brasília, essa monumentalidade é testada e explorada ao máximo. Em nossos palácios é inegável essa monumentalidade, é inegável que um indivíduo olha para aquilo e percebe que se trata, se não de um palácio, mas certamente de uma construção muito importante para uma sociedade. Então, é uma arquitetura que, sim, dialoga com a arquitetura europeia, que, sem dúvida, faz parte do movimento moderno, que a essa altura era um movimento moderno mundial, não somente europeu, mas americano, asiático, e
por outro lado, dar a nossa contribuição a tudo isso. Agora, tem uma questão que é curiosa. A cidade foi construída a toque de caixa, né? Foi uma construção muito rápida. E o projeto do Congresso Nacional desse palácio, um edifício tão imponente, além de toda a monumentalidade que a gente tem na esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes, dentro desse contexto, o palácio ele se destaca, né? Tanto assim que se tornou um símbolo da cidade mesmo, pelo tamanho, pela sua imponência. Mas foi um projeto e execução que aconteceu num tempo muito curto, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Essa velocidade em que foi, né? O tempo em que foi construído, projetado e construído o palácio atual do Congresso Nacional e em que sentido essa urgência de executar um projeto, de pensar um projeto e executar, influenciou no resultado final da obra de arquitetura. Bem, com a vitória do plano piloto proposto por Lúcio Costa, e precisava-se começar rapidamente a fazer os edifícios propriamente ditos, e nesse contexto o Palácio do Congresso teve algumas serviços preliminares ali já em loco no final de 57 e teve todo o projeto desenvolvido ao longo desse ano de 57, embora o projeto tenha continuado sendo desenvolvido ao longo dos anos seguintes, né? Tinha projeto e obra acontecendo em paralelo, né? Mas a gente pode dizer que a obra de fato começou no começo de 58 e, portanto, até abril de 60 foram menos de 30 meses. De fato, é um prazo curtíssimo para uma obra dessas proporções, né? Até pensando até nos dias de hoje já seria difícil, né? Mas em 1960, de lá para cá, a construção civil já adiantou bastante. E Brasília estava longe, né? Brasília é uma cidade isolada. Até as imagens do Congresso Nacional construído, mas continua contando para a gente sobre essa questão desse tempo. É isso, foram 30 meses, um prazo muito curto, numa situação isolada em que grande parte, ou talvez a maior parte dos materiais precisavam chegar de outros lugares e que implicou num imenso investimento, não somente financeiro, mas um investimento de organização de canteiro de obras. Tinha várias frentes de obras acontecendo ao mesmo tempo, só dentro do palácio, né? É claro que isso implicou também em outras questões que nunca podem ser esquecidas, de uma sobrecarga e uma superexploração da mão de obra que chegava a ser violento. Houve episódios de repressão, não exatamente em nossa obra, mas houve episódios de repressão violenta da polícia em relação aos trabalhadores, mas seja por essa mobilização de técnica e de recursos, seja por essa superexploração dos trabalhadores, seja por outros fatos que a gente até pode voltar depois, o caso é que se conseguiu entregar o edifício para ser inaugurado em abril de 60. Agora, teve várias coisas que não puderam ser feitas exatamente como seriam se tivessem um prazo muito mais ampliado. Então, por exemplo, o projeto do Niemeyer foi baseado num estudo do que eram as sedes do Senado e da Câmara em edifícios separados lá no Rio, mas o diálogo com os senadores e os deputados só aconteceu a posteriori, com o projeto já bastante amadurecido. Então, houve um estudo técnico e que usava das ferramentas da arquitetura para atender isso da melhor forma, mas o caso é que, por esse diálogo já posterior e pelas próprias diferenças entre o que era o Rio e o que era Brasília, no momento em que o edifício foi ocupado, senadores e deputados sentiram falta de um conjunto de espaços. Eu vou só dar um exemplo, mas que eu acho que é um exemplo esclarecedor, que também Brasília determina as dificuldades do próprio Palácio do Congresso, é que os senadores tinham gabinetes espalhados pelo centro do Rio de Janeiro. Os gabinetes não estavam no Morro, né? Uhum. Quando vieram para cá, pela própria Brasília, que ainda estava sendo construída, sentiu-se a necessidade de que os gabinetes estivessem junto do Palácio do Congresso. E eles não estavam lá, né? Eles não faziam parte desse programa inicial, gabinetes individuais para os senadores. Então, isso levou a uma situação digamos, de insuficiência do Palácio, que tanto que alguns anos depois já estava em construção o anexo 2, né? O Palácio do Congresso é formado pelo edifício principal, que tem as cúpulas, e pelas torres, que são o nosso anexo 1, mas logo já estava em construção o anexo 2 para dar conta dessas coisas que poderiam ter se arranjado de outra forma no Rio, mas aqui em Brasília precisavam de uma solução específica.
Eu acho que nessa coisa da obra rápida, eu acho que tem uma outra coisa muito interessante que também deve ser mencionada, que é o edifício foi inaugurado, funcionou, ele teve sessão inaugural, mas logo depois ele precisou parar para que fossem feitos os últimos acabamentos. Então, de fato, foi uma obra entregue com o mínimo necessário para que ela funcionasse, mas era uma obra ainda em andamento, que estava cheia de ajustes acontecendo logo ali, em abril, maio de 64, a coisa ainda estava funcionando, por um lado funcionando como Palácio do Congresso, por outro lado ainda em obra. E hoje é o que é, acabou se tornando um símbolo da cidade, né? Um marco também na arquitetura moderna, um marco na identidade da própria arquitetura brasileira, e é o que a gente tem hoje, essas imagens que a gente passou aqui da sede do Palácio do Congresso Nacional. Bom, Juliano, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigado pelas informações. Que é isso. Fico muito feliz de poder estar aqui. E eu agradeço também a você que acompanha toda a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.